Eu saúdo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido, santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, minhas bênçãos do céu. Amém, meus amados irmãos. Que Deus te abençoe, tá? Poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Então esse texto são palavras do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sã doutrina ou a doutrina. Amém? Muitas igrejas até dizem assim, com todo respeito, não estou aqui atacando ninguém. Amém, meus amados irmãos? Eu estou aqui levando a palavra de Deus. Se você ouvir e obedecer e praticá-la, bom é para você. Amém? Agora, se não também, aí é um problema pessoal e particular seu. Amém? E eu sou isento disso, até pelo meu ministério como profeta e atalaia. Eu tenho que falar, se você ouvir e acatar, respeitar e praticar, bom é. Se você não praticar, o opróbrio fica para você mesmo. Amém? E não é meu desejo não, quero que te vá bem, que você vença na sua vida, que você prospere. Amém, ovelha amada? Amém, meus amados irmãos? Eu quero ver a mão de Deus operando coisas grandiosas e maravilhosas na sua vida. Eu quero ver você crescendo na graça, no conhecimento de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, marchando sobre as quatro cantos dessa terra aqui, ó, povoando o céu e desfalcando o inferno. Em nome do Senhor Jesus. E quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o texto a qual eu vou estar lendo agora nada mais é do que a doutrina. Doutrina que é os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que precisamos de leis e de regras. Imagina um mundo sem lei e sem regras, irmãos. Tem pessoas que tendem, já com leis e com regras, quebrar as leis, quebrar as regras, cometer crimes, fazer coisas que são horrendas, prejudicando o seu próximo, né? Porque as leis foram criadas para isso. Jesus deixou seus mandamentos também para isso, para que haja ordem e decência no meio do povo de Deus. Porque às vezes nem no meio do povo de Deus há ordem e há decência. Então Deus tem que entregar a sua lei. Então se você é um cristão, se você é uma cristã, então você é praticante da palavra de Deus. Você não é ouvinte, um escutante da palavra de Deus. É aquele que ouve, a palavra desce para a tábua do seu coração e agora você tem uma conduta exacerbada. Como alguém que serve realmente a Deus, dá testemunho de crente, porque você tem uma atitude decente, uma atitude honesta, uma atitude íntegra, uma atitude justa. Não é ser um João bobão, é fazer as coisas direitinho do jeito que agrada ao Senhor, porque tem hora que você tem que se impor também, mas também tem que perdoar, também tem que amar, né? Isso são várias regras que a gente tem aqui, porque amar o próximo como a ti mesmo também é uma doutrina, é um mandamento. Olha isso, o que depende, toda a lei depende desses dois: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. É o amor lá de dentro da alma que você tem que amar o Senhor. É assim que você mostra que ama o Senhor. E aí você ama o seu próximo como a você mesmo. É o segundo maior mandamento. Para subir para o céu depende desses dois aí. Então se você ama o seu próximo como a você mesmo, você não fica fazendo coisas que não convém, né? Já começa por aí. Entende? Então o próprio Jesus, ele já nos traz a sã doutrina, que é o seu mandamento. Você tem que entender o que é. Então estou aqui para te ensinar o que é doutrina também. Aqui Deus vai falar espiritualmente. Com poder e grande glória, sinais, maravilhas, prodígios. Deus entrega dons, cura. O que Deus quiser fazer aqui, Ele vai fazer. No nome do Senhor Jesus, entrega dons. Ele cura os enfermos aqui, ó. Porque eu estou cheio da presença, cheio do poder dele aqui para fazer toda a obra do Senhor, seja ela qual for. Principalmente para te ensinar, para fazer discípulos. Jesus, ele disse, ide fazer discípulos. Amém? Então eu estou aqui para te discipular.
Amém? Espero que você já esteja consolidado na presença do Senhor. Se não estiver, estará. E já é você que vai estar indo para o campo aí para buscar outras almas, pregando a palavra de Deus, louvando, porque Deus habita no louvor. Amém? Você vai ser uma ferramenta aqui, em nome do Senhor Jesus, poderosa na mão de Deus, para a gente povoar o céu e desfalcar o inferno. Em nome de Jesus, para ele vir logo buscar a gente e a gente subir. Eita glória! Você pode glorificar Deus por isso aí, igreja? Hein, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Então esse texto ao qual eu vou ler é a doutrina, é a sã doutrina, é os mandamentos de Jesus. Muitos pegam a doutrina como se a doutrina fosse uma criação humana. O homem criou a doutrina, então na minha igreja não tem doutrina. Tem gente que fala isso, né? Na minha igreja não tem doutrina. Fala, peraí, você não prega os evangelhos? As epístolas? Então não tem doutrina. Não tem como não ter doutrina. Esse texto de Jesus aí é doutrina. Esse que eu vou ler aqui agora, ele é doutrina. Ele está nos ensinando práticas que devemos fazer e práticas que não devemos fazer. A atitude que devemos tomar e atitudes que não devemos tomar. Então, é doutrina. É ensinamento. É lei. É os mandamentos de Jesus. Ele mesmo disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Olha isso. Então, como é que não tem doutrina? Tem doutrina. Toda igreja tem doutrina. Tem que ter doutrina, e tem que ser só a doutrina da Bíblia, porque lá em 1 Timóteo, Paulo vai advertir que não é para ninguém inventar novas doutrinas. Por exemplo, hoje no século XXI, as pessoas têm o hábito de dizer assim, fulano abriu uma igreja, abriu um ministério, tá uma bênção. E aí lá não pode ficar com o calçado lá, para você ficar lá dentro você tem que tirar o calçado, ou você fica descalço ou fica de meia. Eu tô te dando um exemplo para você poder entender, tá? Tô só dando um exemplo. Aí as pessoas, tudo bem. A fulano abriu a igreja, né? O fulano abriu lá, então a igreja que ele fundou, ele pode fazer o que ele quiser lá. Mentira do inimigo, tá contra a palavra de Deus, não pode. Não pode criar essa regra lá, para ninguém ficar com o calçado no pé e ficar descalço lá. E falar que foi Deus que mandou, que é a doutrina de Deus, que a igreja que ele fundou tem que ser dessa maneira, não pode. A Bíblia condena essa prática. Eu tô te dando só um exemplo, porque tem igrejas que colocam um monte de regras, que são as doutrinas. Aí eles falam, não, são os regulamentos internos da igreja, é o regulamento, é isso, é aquilo, bibibi, bobobó. Não, a Bíblia condena essa prática aí. A Bíblia está bem clara, então nós vamos ser praticantes da palavra de Deus, não é da vontade humana. Porque às vezes a vontade humana ela vai contra a palavra de Deus. Olha isso, porque o homem começa a inventar moda e começa a colocar regras, porque ele quer inventar moda. Às vezes ele quer mostrar que ele é muito mais rígido, que a igreja dele é muito mais séria do que as outras. Pra quê? Pra chamar a atenção do povo, pra ganhar dinheiro também. Tem muitos que já tem essa malícia, não é para mostrar que é santo, mostrar que é santa, e é isso e aquilo. Às vezes não é nem isso, às vezes é só para mostrar para outros irmãos que a igreja dele é melhor do que os outros. É uma jogada, uma estratégia, entende? Que naqueles que não conseguem entender e nem enxergam a intenção escusa do mesmo, vai para essa igreja e começa a congregar, porque acha que ali o pessoal tem mais compromisso com Deus, ali as pessoas estão mais focadas nas coisas de Deus, ali as pessoas, sabe, tem aquele interesse maior de agradar a Deus do que em outro lugar, que parece que os outros lugares não faz direito. Ele faz direitinho e as outras igrejas não faz, né? Por quê? Porque quer ganhar dinheiro. Essa que é a realidade aqui. Nem sempre, e a maioria dos casos não é para agradar a Deus coisa de nada. Tá entendendo? Não é para mostrar para Deus que faz melhor, que é melhor, coisa nenhuma. Tá entendendo? É porque quer chamar a atenção do povo. É uma jogada de marketing. Essa que é a real. Tá entendendo? E por algum tempo deu certo. Lá no passado, há 60 anos atrás, há 100 anos atrás, o povo inventava um monte de modinha, um monte de coisa. O povo ficava maluco. Não, essa igreja aqui, eles fazem melhor, eles fazem direitinho para agradar a Deus. Nós que servimos a Deus, a gente quer fazer o melhor para Deus, não é não? Agora, se você vai servir a Deus, você vai, lógico, você vai escolher o quê? Você vai escolher num lugar que é bagunçado, que faz de qualquer jeito, ou num lugar que faz direitinho para agradar a Deus? Você vai falar, não, vou ficar no melhor lugar aqui, que agrada a Deus, faz direito, não vou não, de qualquer jeito não é. Entende? Então é essa jogada que eles colocam na sua mente para você estar lá onde eles querem, na igreja deles, dando dízimo e oferta para eles ficando ricos. Tá entendendo como é que é? E depois que morre, que falece, eles dividem, deixam um pacote de dinheiro aí, ó, pra família. Porque a intenção já era essa aí. Tá entendendo? E era a gente que era maluca no dinheiro. Tem uns aí que já faleceu e era louco no dinheiro. Eu não vou falar nome não.
Maluco no dinheiro, mas era um homem de Deus, mas era louco no dinheiro. Tá entendendo como é que é? E criou um monte de falsas doutrinas. Doutrinas de homens. E tem doutrinas até de demônios, se você quer saber. Então, por isso que a Bíblia já diz claramente para ninguém criar doutrinas, não. A Bíblia condena essa prática. Tá em 1 Timóteo capítulo 1, você vai ver isso aí. Leia a palavra de Deus, medite. Para que você não seja levado em roda de vento de todo tipo de doutrina por aí. Não seja enganado, enganada. Aqui não, aqui você vai aprender a palavra de Deus aqui. Aqui você vai caminhar na presença, vai caminhar na palavra, vai andar no Espírito aqui, ó, cheio da presença do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome dele. Sente aí a glória aí, ó. Sente a presença dele. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, aleluia. Vai caminhar na presença dele, não é fazer gracinha pra ninguém, não. Vai fazer a vontade dele, não é a vontade do homem, não. Vai fazer a vontade do Espírito, não é a vontade da carne, não. Então, muitos irmãos do passado criou essas coisas. Porque dava-se a entender que não, os irmãos aqui faz melhor. Então vou ficar aqui. E as igrejas eram lotadas. Por conta do pessoal acreditar nessas tolices. E era um povo que não conhecia a Bíblia. Não conhecia a palavra de Deus. E muitos até hoje ainda não conhecem. Tem gente que tem 70 anos de igreja e ainda não aprendeu Bíblia ainda. Tem 50 anos de igreja e não aprendeu Bíblia ainda. Tem 30, 40 anos de igreja e não aprendeu ainda a palavra de Deus. Eu não estou aqui atacando nem criticando ninguém, mas é uma grande verdade. Por quê? Porque não tem compromisso. Eu confesso que até eu, ultimamente, eu tenho tempo que eu não estou meditando assim na palavra igual antes. Sabe? Eu estou indo para a 5ª vez que eu vou ler a Bíblia toda, mas eu parei já tem alguns meses já nessa continuidade. E eu tenho que voltar essa continuidade para terminar de novo onde eu parei, porque isso acrescenta na nossa vida. Então medite na palavra de Deus. Porque é ali onde contém a vida eterna é a palavra do Senhor. É os mandamentos, onde você vai ter a conduta de um cristão de verdade. Não é só ouvinte, só um leitor, não. Só aquele que medita. Você pega a palavra ali, você coloca ela em prática na sua vida. Você precisa exercer a palavra de Deus. E aí ela vai produzir frutos na sua vida. Porque se você só lê, se você só fica escutando também, a palavra chega em você e você não muda a sua conduta, você não muda a sua prática, não há metanoia na sua vida, você não vai avançar. Você não avança no mundo espiritual, que é o mais importante. Às vezes você está parado aqui no mundo físico, as pessoas acham que você está parado. Só que você já está lá no topo, lá em cima, lá no mundo espiritual. Por quê? Porque você escolheu as coisas do Espírito. Você não está procurando as coisas da carne. Você não está procurando as coisas do mundo. Você está procurando as coisas do céu. E essa é a diferença. Aí alguns vão dizer, ele não sabe gerir a casa dele direito. Não cuida bem da casa dele, não cuida bem das coisas, não cuida bem dos negócios. Não é, porque você está focado no céu, você está focado no Espírito, nas coisas mais importantes. Olha aí, Marta e Maria estavam junto. Olha isso. Aí uma estava ali ouvindo Jesus, buscando de Jesus, querendo saber de Jesus, das coisas de Jesus. E a casa para lá. As coisas da casa para lá. E aí a outra falou, nossa, você não vai me ajudar aqui não? Aí Jesus falou o que para ela? Falou, Marta, você está fatigada, que você está com muitos afazeres, muitas coisas. Só cabe uma coisa só. Olha isso. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Que era o quê? Tá com ele, buscar ele. Você está entendendo? Então é claro que tudo com ordem e decência. Entende? Tudo com ordem e decência. Se você é um cara sozinho, vamos relaxado. Se é uma mulher sozinha também é outra coisa. Agora se já tem compromisso com outras pessoas, aí a situação é totalmente adversa. Tem gente que tem essa liberdade e tem gente que não tem essa liberdade. Não é questão de não saber gerir, não. É questão de estar focado no Espírito, nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Porque quando a pessoa está focada no Espírito, está pensando nas coisas de Deus, como fazer a obra de Deus. E é como diz as Escrituras, seguindo a palavra de Deus, é buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Automaticamente as demais coisas nos são acrescentadas, porque estamos no centro da vontade dele e é no tempo dele. Mas elas vêm. E quando vem, não vem migalha, não vem trocado, furado, não vem lixo, não vem porcaria, vem o melhor, porque Deus ele é galardoador daquele que o busca. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. E aí os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos todos vão dar certo. Amém? Além de Deus abrir algo incrível e maravilhoso para você. E você vai ser quem vai ter a sabedoria, o conhecimento, a informação para executar os trabalhos de Deus. Porque está cheio do poder de Deus.
Agora a Marta não, ela estava preocupada com as coisas da casa. Tá entendendo? Então tem muita gente que tá assim. Às vezes tem esses dois tipos de pessoas. Tem as que tá preocupada com as coisas da casa e depois vai se preocupar com as coisas de Deus. E aí é que dá o problema, porque a que tá preocupado com as coisas da casa não tá preocupado com as coisas de Deus, não tá no espírito. E aí que começa a confusão, começa a contenda, começa a querer saber mais, começa a caçar com problema, começa a faltar com respeito, começa agora a entrar no jogo sujo, porque tá preocupado com a casa, não, tem que ter dinheiro, eu preciso de dinheiro, fica naquela loucura do dinheiro. E aí o dinheiro começa a entrar no coração da pessoa. É claro que a gente precisa de pagar as contas, a gente precisa de alimentação, de vestimenta, a gente precisa de pagar as contas, né? A gente precisa de pecúlio, de dinheiro, de recursos. Isso é óbvio, né, irmão? Isso é uma coisa óbvia. E será que Deus não sabe disso? Lógico que Deus sabe disso. E você pode pedir em oração. O que você não pode fazer é deixar Deus de lado, deixar Jesus de lado por causa do dinheiro. Aí você não pode. Porque se você fazer isso, você já está fora da visão espiritual. Aí Jesus vai falar com você igual falou com Marta. Falar, Marta, você está muito fadigada com muitas coisas. Só uma coisa é necessária. Qual que é só a coisa que é necessária? Está no centro da vontade de Deus. É isso que Jesus estava falando. Falou, Maria escolheu a boa parte aqui, ó. Não vai ser tirada dela, não. Ela vai ficar aqui, ela vai aprender. Ela vai ser cheia do poder, tá entendendo? Então tem gente que larga a casa, larga negócio, larga tudo. E aí pro mundo, para as pessoas que estão na carne, ou os mundanos, ou as pessoas como estão até Marta. É de Deus também, mas tá fora do foco. Vai falar, a pessoa não sabe gerir os negócios. Não sabe gerir a sua casa, não sabe gerir a sua vida, não sabe tocar a sua vida, tá entendendo como é que é? E não é a pessoa tá focada no Espírito, buscando de Deus, porque sabe também a importância que tem de estar com o Senhor Jesus Cristo, de conhecer a sua doutrina, os seus mandamentos, de ter uma intimidade com Ele para entender as coisas espirituais. Eu acabei de ter uma revelação aqui da parte do Senhor aqui, dormi um soninho, Deus já veio falar comigo em visão. Por quê? Porque eu tô no Espírito. Buscando no Espírito as coisas que eu preciso fazer, exercer para fazer esplendidamente bem. E não é esplendidamente bem para o homem, não. É claro que eu tô aqui para servir como servo de Deus. Tô aqui pagando preço para você, meu irmão, a receber a sua vitória, para você, irmã, receber a sua vitória, as suas conquistas, o nome do Senhor ser glorificado através dos milagres, sinais, maravilhas e prodígios, através da minha vida, na sua vida. Eu pago preço para isso. Isso tem que ser uma vida regrada de oração, de meditação. Tem hora que você não precisa orar, ficar falando, já falou? Tem hora que fica só meditando com ele assim, ó, com o olho fechado, você leva o pensamento lá e fica... Espera ele falar com você, ele vai falar com você. Comigo é assim. Lá no íntimo, você fecha o olho, você pensa no Senhor, no trono de glória, e você vai de repente até orando, conversando um pouco. Daqui a pouco você para, você fica calado, e você fica só ali pensando nele, só ali levando o pensamento nele e tudo, ele vem e fala com você. Ele vem e fala, ele vem e revela, ele dialoga, sabe? Sem afobação, sem ansiedade. Pra que essa pressa? Pra que essa ansiedade toda, essa pressa toda, pra quê? Tá correndo por quê? Tá na loucura por quê? Tá entendendo? Tem gente que acha, o cara tá na marcha lenta. Por quê? Porque você tá focado nas coisas do céu, você não tá focado nas porcarias da terra. Quando a pessoa acha que você está na marcha lenta, Deus já está preparando coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas incríveis para você chegar lá no topo. Enquanto quem está correndo acelerado aí, correndo é aquela coisa, a pessoa nada e morre na praia, tá entendendo como é que é? Por quê? Porque não busca o reino do céu, a sua justiça. Quando você busca o reino do céu, a sua justiça, ou seja, as demais coisas são acrescentadas. Então vem riqueza, vem poder, vem riqueza de verdade, vem coisas incríveis, coisas espirituais e físicas. Do mundo espiritual, primeiro você precisa conquistar no mundo espiritual. Conquistou lá a bênção e a vitória, as riquezas no mundo espiritual? Conquistou o poder no mundo espiritual, a chave da porta lá que vai abrir a porta que você quer no mundo espiritual? Ah, já tá. Ah, então beleza, então agora você vai conquistar. Primeiro você conquista no espiritual, meu filho, depois para vir pro físico. Não é assim bagunçado não, isso é pros mundanos, que é de qualquer maneira. Pro servo de Deus aqui tem que pagar preço. E aí é jejum, é oração, é santidade, é santificação.
É pagando preço, é renunciando. Aí tem perseguição, tem humilhação, tem afronta, tem desrespeito. Você passa humilhações, fica em situações vexatórias. Ixi, as pessoas te humilham. Passa todo tipo de vagabundagem, perseguição, afronta. E você vai pra cima no glória, permanecendo naquela posição. E aí vem essa oportunidade que o diabo te dá pra você ganhar dinheiro de verdade, milhões, coisas erradas, coisas que não convém. O diabo vem com essa proposta dele, pra poder te passar o rodo, que ele já tá vendo que você tá no caminho da vitória. Fala, não, esse menino não pode fazer isso aí não. Não, isso é um perigo pro inferno. Se ele continuar assim, vai desgraçar com tudo o nosso negócio aqui, não pode não. E aí o diabo já vem babando na fúria. Por quê? Porque ele quer te derrubar, irmã. Porque ele quer te derrubar, irmão. Porque se ele derrubar você, ele derrubou bilhões de almas no mundo. Lógico que é. Ele já sabe disso aí, o coisa ruim, o pilantra, o safado, o traidor expulso do céu. Então aí é hora que você tem que estar em espírito. Se você está em espírito, se você está focado em Jesus, nas coisas do céu, você não cai nas tentações. Você não cai nas propostas do inimigo, porque ele vem trazendo muito dinheiro. Muito dinheiro. O diabo me trouxe aqui, ó, 9 milhões aqui, ó. 9 milhões. Tinha 200 apartamentos para me vender. As propostas dele. Eu ia ganhar 45 mil cada apartamento daquele lá. Faz aí, 45 vezes 7. Apareceu 7 clientes querendo comprar. Eu vendia apartamentos na planta. E aí surgiu essa oportunidade. O diabo já trouxe. Pra quê? Pra mim me corromper. E eu na prova, no vale, no deserto. Olha isso, precisando muitíssimo. Se eu vendesse um apartamento daquele, já tinha me ajudado muito, né, irmão? Imagina eu vendendo 7. Imagina, 45 mil. Já dava pra pagar umas continhas, não dava não? E sobrava um troco ainda, não sobrava? Então... E no total, na venda dos 200 apartamentos, eu teria livre 9 milhões de reais. 9 milhões, as propostas do diabo. E aí eu poderia fazer como muitos por aí, que fica dando golpe na praça, fazendo coisas ilícitas, cometendo crimes, recebendo dinheiro com vagabundagem, e depois fala, não, Deus me deu, Deus me abençoou, Deus fez, olha isso. Eu poderia falar, não, eu estou vendendo apartamentos, as pessoas estão sofrendo. Apartamento de 180 mil, tô vendendo por 70. Olha que maravilha. Tô ajudando as pessoas. Tô tirando as pessoas, construindo, né? Ajudando ela a construir o seu sonho de ter a casa própria. Olha como eu sou alguém incrível, como eu sou alguém especial. Tá vendo como pode ser achar desculpa pra tudo? Até pra cometer crimes, até pra pecar e pra fazer as coisas erradas. Só que tá errado, não tá? Tá. É crime, não é? É. Então não é de Deus. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Deus não está na corrupção. Deus não está na criminalidade. Por mais que esteja ajudando alguém, por mais que seja bom para alguém, por mais que você está fazendo uma coisa boa, Deus não está nesse negócio não. Coloca isso na sua mente. Eu poderia ter feito isso, abraçado essa chance, essa oportunidade, tá fazendo a vontade do diabo e tá aí por aí pregando na igreja que Deus me abençoou. Olha aí como é que é. Era só omitir algumas coisas, né? E falar que estava ajudando as pessoas. Todo mundo ia dar glória a Deus misturado com aleluia, né? E aí eu ia brilhar, ia ficar aparecendo lá. Que muitos querem isso daí, ele quer brilhar, quer aparecer. Quer dizer que faz e pode, acontece, que Deus é mais na vida dele, na vida dela. E bibibi, isso é uma plena tolice. Uma pura tolice pra mim. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é importante, todo mundo é especial na casa do Senhor. E é por conta dessa ganância, dessa pressa, que muitos caem nos laços do diabo. Timóteo diz que muitos, Paulo diz para Timóteo, para os irmãos, para fugir disso. Porque muitos querendo ser ricos caíram em vários laços. Não tem problema em você prosperar e querer vencer na sua vida, não. Mas de forma lícita, de forma justa, de forma honesta, de forma correta. Aí Deus está com você. Na vagabundagem, na criminalidade, fazendo coisas ilícitas, Deus não está com você, não. É o diabo que está com você. Pode ter certeza. Eu poderia ter arrumado desculpa, como você pode arrumar desculpa também. Ai não, mas é por causa disso. Ai não, mas é por causa daquilo. Ai não, é por causa disso. Ai não, é porque não sei do que. Você vai arrumar um monte de desculpa. Entenda bem, se você tiver que pagar o preço, você vai pagar o preço. Você acha que foi fácil pra mim? Na prova, no vale, no deserto. Isso, eu contar a história de tudo que eu tive que passar em cima disso daí. Até falta de alimentos. E o dinheiro ali, ó, só eu pegar e os clientes ali querendo comprar. Ia dar o quê? Mais de 300 mil reais. Mais de 300 mil reais ali, ó. Pra começar.
7 clientes querendo. E aí? É fácil? Não, não é fácil não, mas eu falei não para a proposta do diabo, não vendi porcaria nenhuma e saí fora disso daí. E paguei o preço, porque você fazer o certo tem as consequências também. Quando você faz o certo, você vai sofrer as consequências de fazer o certo. Que é o quê? Não ter um benefício, não ter condições financeiras. E Deus prova e prova como ouro no fogo. E aí você mostrou que você é alguém honesto para Deus e principalmente para o diabo, pro inferno inteiro, que você é honesto que nem Deus. O Jó, ele falou de Jó lá, o diabo é fofoqueiro safado, ele fica querendo condenar eu e você, jogando conversa fora. E aí ele foi falar lá de Jó lá, lembra não? É assim que o diabo faz. E aí Deus permite essas coisas acontecerem na nossa vida, o diabo vir nos provar, para passar na cara do diabo, que a gente não é isso aí que ele fala não. Mas como é que é? Você tá fazendo direitinho aí? Deus pode dizer que você realmente é um homem honesto, uma mulher honesta? Ou não? Ou você tá caindo nos laços, nos pratos da serpente? Tá caindo nas propostas do diabo? Tá abraçando os negócios furados de Satanás? Como é que é? Então eu tô aqui dando um exemplo pra você que é possível fazer o certo. Que alguém tem que mostrar que é possível. Porque, sabe, irmão, tem gente que já fica até revoltado com a gente por causa de ele só quer ser, ele quer ser melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém, nem quero não, irmão. Só tô aqui pra mostrar pra você que dá sim pra você rejeitar as propostas do diabo, dá sim pra você dizer não pra essas riquezas, dá sim pra você abrir mão desse dinheiro. Se a riqueza é lícita, se chegou seu momento, a sua hora, demorou, Deus abençoa. Vai pra cima no glória, seja muito feliz, que Deus te prospere ainda mais. Eu fico feliz com isso. E Deus mais ainda. Agora, se é dinheiro sujo, se é um dinheiro podre, um dinheiro contaminado de crime, você tá só te atolando no pecado, pra mim você, tá fracassando. Você pode ter 10 trilhões na sua conta. Se é dinheiro sujo, dinheiro de coisas ilícitas, então você não venceu na vida, você fracassou. Se não passou nas provas aqui por Deus, sendo aprovado por Deus. Talvez nem vai ter a coroa de glória te aguardando no céu, porque se corrompeu e se entregou por causa de lixo e porcaria da terra. Porque o dinheiro não vai preencher o vazio do coração do homem, não vai te entregar nada de benefício. O dinheiro ele pode trazer uma vida luxuosa aqui e te dar conforto. Isso é muito bom. Qual que é o problema nisso? Nenhum nisso. Agora, se você fez coisas erradas por causa disso, então você já tinha aquilo que você tinha que receber. O seu galardão lá em cima já era. Acabou o galardão no céu. O próprio Jesus disse que era mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha. Que não é uma agulha, sabe, assim, perfeitamente. É possível o rico passar. Só que ele passa no estreito, assim, ó, sabe? Os que melhoram que se arrependem, mas ele passa assim, ó, beirando os cantinhos. Porque tinha uma porta que ela fazia tipo como se fosse um U ao contrário, sabe? A ponta dela em cima ela era meio arredondada. E era chamada de agulha essa porta. Então os camelos, quando vinham passar por ali, os camelos passavam espremidos. O irmão tinha que espremer os camelos para eles passar ali. Então eles se machucavam, eles se ralavam todo, eles se machucavam, entende? Chegava a sangrar os bichinhos para passar ali naquela porta, que era estreita, tá entendendo? Então era isso que acontecia. Quando ele vinha com as riquezas, com tudo para passar, não conseguia passar com seus camelos, entende? Por isso que Jesus falou que é muito fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Era mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu. E há textos, vários textos falando sobre isso, sobre o jovem rico abandonar a riqueza, né? Como a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aí vem a concupiscência da carne, a soberba humana, a vaidade da vida, né? E pode reparar, a pessoa que só pensa no lixo e na porcaria da terra, quando você não tem, ela quer te desmerecer. Você é um tolo, que você é isso, que você não presta, ou que você não vale nada, porque o mundo vai ver você por aquilo que você possui, os bens que você tem. Quanto mais bens você tem, mais você possui, então melhor você é. Uma pessoa incrível você é, especial você é. Agora, se você não tem nada, você não é um nada, você é um lixo, você é um ninguém. Não é assim que o mundo vê? Mas essa não é a ética de Deus. E não é a ética de um cristão que serve a Deus. Mas está cheio de irmãos e irmãs assim dentro da igreja, olhando com essa mesma ótica. Então, se for assim, o profeta Elias não era ninguém, né? Uma intimidade poderosa com Deus, que o cara não viu nem a morte, de tão íntimo de Deus, de tão fiel a Deus que o cara era. A carruagem de fogo desceu no redemoinho, o cara subiu na carruagem e subiu pro céu direto, nem a morte o cara viu. Mas ele só tinha uma roupa de camelo para usar, morava na caverna,
Olha aí, se ficava para cá, para acolá, pagando um preço desgramado. De forma que às vezes até uma viúva teve que alimentar o cara. Ai, que situação desagradável. Olha os vales que o irmão passou, os preços que o irmão pagou, os desertos que o irmão passou. Até os apóstolos teve os momentos dele de dificuldade. Pedro teve os momentos dele de dificuldade. Jesus teve os momentos de dificuldade. Falou, nossa, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele sendo Deus, hein? O próprio filho de Deus não tinha uma casa, não tinha um lugar para ele deitar, para ele descansar a cabeça dele. E às vezes ele chegava nos irmãos, irmão, tem alguma coisa para comer aí, eu tô com fome e tal. Jesus, hein? Por quê? Porque o coração dele não estava no dinheiro, ele foi o maior exemplo foi Jesus. Tô dizendo que você tem que ser um descabelado, que você não tem que ter nada da vida, não lutar. Não, vai estudar, se esforça, se dedique, dê o seu melhor. Deus concede o desejo do seu coração. Você pode prosperar sim, a gente vai prosperar. Quem vive de migalha é pomba, a gente não é pombo para viver de migalha. A gente vai comer o melhor dessa terra. Deus prometeu coisas grandes para você. Deus prometeu coisas grandes para mim. Através de eu abrir mão dessas renúncias, desses vales, desses desertos que eu passei aqui, Deus me deu projetos incríveis. Deus me deu um projeto depois disso, esses vales que eu passei. Ele ainda não tá em vigor não, mas ele vai entrar em vigor daqui a pouco. Deus me deu esse projeto, dá para gerar 20 milhões de novos empregos. Olha que maravilha, eu vou ajudar pessoas a ter o seu empreguinho, olha que maravilhoso. As pessoas trabalhar, desenvolver os seus trabalhos, ter condição de levar o seu sustento para sua casa. Eu vou fazer isso para a glória de Deus, porque Deus me deu o projeto. Deus viu graça em mim, deu renunciar, deu abrir mão, deu pagar preço, deu chorar, deu sofrer. Ou você acha que foi fácil para mim? Você acha que foi fácil? Rejeitar isso daí, falar não? Sair fora disso daí? Claro que não foi. Claro que foi difícil. Paguei preço, chorei, sofri, passei necessidade, foi difícil a minha vida. Passei até fome. Foi difícil. Mas aí o Senhor veio e me recompensou com esse projeto. E esse projeto eu vou gerar 20 milhões de novos empregos. Sabe o que é 20 milhões de emprego? Ter 20 milhões de funcionários. Pensa a sua empresa tendo 20 milhões de funcionários. Eu não vou nem falar do retorno financeiro, que senão você fica, sabe, você vai ficar perplexo. Perplexa. Então primeiro você abre mão. Primeiro você busca o céu, o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá entendendo? Então não é abrir mão do melhor da terra. Não é abrir mão daquilo que é bom para você. É você não deixar essas coisas corromper o seu coração. E colocar o seu coração nisso. Senão já era. Onde está o seu coração está o seu tesouro. Se o seu coração está nisso aí, esquece. Você não vai chegar lá em cima, no topo. Não vai, porque você já está corrompido aí embaixo. Vai ficar por aí mesmo. E às vezes quem já está aqui, ó, na classe média um pouquinho mais alto, às vezes já vai descer. Por quê? Porque tá na loucura do dinheiro, tá na ganância, tá na vagabundagem. Deus não se agrada disso, não se iluda. Você pode ganhar hoje, pode ganhar amanhã, depois você vai perder. O diabo ainda vai tirar uma com a sua cara. Agora você tem que ser um exemplo de uma conduta de um servo de Deus de verdade, de uma serva de Deus de verdade. E aí você entra no centro da vontade do Senhor, faz aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada ao Senhor. E aí o Senhor fica feliz, satisfeito, Ele te dá as recompensas. E você tem um lindo testemunho, mas tem que passar o vale, tem que passar o deserto, irmão. Tem que passar o vale, tem que passar o deserto, irmão. Mas não quer passar, né, irmão? Não quer passar, quem é que quer? Ninguém quer, irmão, mas tem que passar, não tem jeito. Tem como correr da prova. A pessoa quer correr da prova, muitos por querer correr da prova, entram em vãs contendas. Confusões, problemas, cometem crimes, desagrada ao Senhor, e ou seja, sai reprovado na prova. Se tem uma prova para você fazer e você, sei lá, tem 20 questões, você responde só 2. Você vai receber o que nessa prova aí? A aprovação ou a reprovação? De fato a reprovação. Não passou na prova. Começou bem, aí pronto, aí fraquejou, se entregou. Ah, não quer fazer o restante, não quer continuar, não quer passar. Ah, então sinto muito, não tem vitória. Não tem a conclusão, não tem o benefício. Então a prova ela vem para isso, para você sair aprovada. Quando Deus te prova é para você sair provada, irmã. É para você sair aprovado, meu amado irmão. Aprovada, minha amada irmã. E não reprovados. Quando aprovados, com certeza vai vir coisas boas disso daí.
Quando reprovados, não vai receber nada. Já pagou o preço, já começou a pagar, já sofreu ali para ganhar o quê? Não ganha nada. Saiu da prova, sei lá, deu o jeitinho brasileiro, né? Que a gente fala o jeitinho brasileiro. Esse negócio de jeitinho brasileiro é alguma vagabundagem por aí. Esse negócio até feio. Em outros países por aí as pessoas nem acreditam, nem confiam no brasileiro por causa disso. Por causa dessa chamada, a tal chamada do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a vagabundagem. É o crime, é a corrupção. É a sujeira, é a pessoa dar um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, para poder então fazer alguma coisa ilícita, algum ato criminoso, alguma coisa errada, que vai contra a lei, que vai contra a doutrina, que vai contra Deus, que vai contra a palavra de Deus, para poder ter algum lixo, algum benefício, alguma coisa que eles querem muito. Isso é o jeitinho brasileiro. Então a gente serve a Deus, a gente não tem jeitinho brasileiro não. A gente é do céu, a gente não é nem brasileiro, a gente nasceu aqui. Somos brasileiros porque nascemos no Brasil, tá? Só que a gente não é daqui não, aqui a gente tá de passagem. A gente é do céu lá, do terceiro céu e marco acessível da glória. A nossa cidade é celestial, é lá em cima lá, então não tem negócio de jeitinho brasileiro aqui não. Tem que fazer as coisas direitinho, do jeito que agrada o Senhor. Não é as coisas que agradam o mundo. Então Marta estava lá preocupada com as coisas do mundo e já levando uma, querendo arrumar contenda e confusão com a irmã que estava querendo buscar Deus. É que nem pessoas vão olhar para você, não sabe gerir a casa, não sabe gerir os negócios, sei lá, ou tá encostado, não quer buscar Deus, sei lá. As pessoas podem falar um monte de coisa, enquanto você está focado no céu. E aí as suas bênçãos, suas vitórias, suas riquezas, os seus projetos, vai dar tudo certo. E tá vindo o quê? Tudo do mundo espiritual, porque é de Deus que vem a vitória, não é do homem. Se não for de Deus, se Deus não abrir as portas do céu, se Ele não derramar sobre você, mandar Gabriel ali entregar a bênção, a vitória, trazer a mensagem, trazer a vitória, você não recebe. E é por isso que muitos estão por aí correndo daqui para acolá, se matando, correndo atrás, naquela loucura, atrás do dinheiro. E quanto mais eles lutam, possuem um pouco, daqui a pouco perde, ou daqui a pouco nem tem, e fica na contenda, na confusão, porque está nessa luta, na coisa da terra, na porcaria da terra, não focou na coisa do céu ainda. Então quando você se focar nas coisas do céu, você vai pagar os preços por isso. Deus vai te provar como ouro no fogo. E aí você vai com a sua fé, acreditando que Deus é galardoador daquele que o busca, e Ele vai te preparar, vai te deixar mais preparado do que outros, independente de formação de escola, pode ter estudado nos melhores colégios, pode ter estudado nas melhores faculdades, mas o poder de Deus, a presença de Deus, os dons de Deus, a sabedoria, isso não aprende na escola. Isso não aprende em faculdade alguma. Isso vem de Deus. E aí Deus vai te capacitar mais do que os outros. Quando os outros estão correndo ali na busca para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, aí você está ali buscando o Senhor. Aí daqui a pouco você vai fazer o quê? Você vai ultrapassar todos eles. Deus de uma vez por todas já te dá tudo de uma vez. Dá casa, dá carro, dá dinheiro, salário alto. Bota você lá no topo lá. Aí já bota os seus negócios para tocar. Você vai tocar os seus negócios. Começa agora, é a hora de você prosperar. Aí você vai vender, vai desenrolar. Aí os seus outros negócios, as suas outras empresas, você vai produzir os seus produtos e tudo vai vender. E as suas empresas vai arrebentar. 7 empresas suas vai bombar. Você vai chegar no topo lá, de forma que vai ser o cara mais rico do planeta. Por quê? Buscou o reino do céu e a sua justiça. Buscou o reino do céu e a sua justiça. E aí então agora chegou a hora das demais coisas acrescentar na sua vida. Que é o quê? As riquezas da terra. As bênçãos de Deus. Para mostrar para o mundo que você é o exemplo. Daquele que abriu mão, daquele que chorou, daquele que sofreu, que passou fome, foi perseguido, abandonado. Passou necessidade, fome, humilhação, todo tipo de perseguição, afronta, de respeito. Colocaram em situações humilhantes, vexatórias e passou todo tipo de vagabundagem, mas você perseverou ali, você não abriu mão das promessas de Deus e também não abraçou as propostas do diabo. Passou pelas provas aprovado. E aí enquanto eles estão lutando lá, se matando, brigando, correndo atrás daquela contenda do diabo, você está no centro da vontade do Senhor. E aí eles achavam que você não ia chegar, que não ia dar certo, que é isso e aquilo. Aí Deus vai e chega a sua vez. Aí Deus fala, não, agora é a sua vez. Val, bota-se lá no cima, lá no topão lá, ó. E aí Ele te dá tudo que você precisa. Dá uma mansão pra você morar, dá um carro importado lindão pra você, o salário abençoado, seus negócios agora é hora de você tocar. Não, tem dinheiro agora. Dinheiro pra tocar os negócios, pra fazer as coisas acontecer. E aí chegou a sua vez. Por quê? Porque você passou na prova, foi aprovado por Deus e recebeu a recompensa, porque tem as recompensas. Pedro falou assim, o que nós vamos receber se a gente seguir o Senhor?
Aí ele falou, não teve aquele que perdeu filhos, pai, irmãos e amigos, que não recebeu 100 vezes mais nessa vida e no tempo vindouro a vida eterna. Eu perdi tudo isso daí. Tudo isso daí e muito mais. Então eu sei muito bem da minha colheita. Então eu deito e durmo sossegado, sabendo que eu estou no centro da vontade do meu Senhor, não estou atrapalhando a vida de ninguém e a recompensa minha que é garantida. A minha vitória aqui é garantida. Tá entendendo como é que é? Então é por isso que eu não estou com pressa. Por isso que eu não estou com pressa. Tô focado no céu, nas coisas do céu. Tô preocupado nas coisas da casa, preocupado de porcaria, coisa que não tem nada a ver aqui na terra. Tô me focando nas coisas do céu, porque eu quero chegar lá no topo lá e eu vou chegar lá em cima lá com Jesus, que é ele que me prometeu. Mas eu tenho que estar ligado nele, que a luta é contra o diabo e contra o inferno. Então assim, não queira me catalogar como a você, como a ninguém. Cada um tem sua chamada, ninguém é melhor do que ninguém. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Mas você é você, eu sou eu, a irmã lá é a irmã, o irmão lá é o irmão. Cada um tem a sua chamada, a sua vocação. Eu tô seguindo a minha, não quero nem saber da vida de ninguém, que não me interessa a vida de ninguém. Tô muito preocupado cuidando da minha própria vida, buscando em Deus aqui para estar no centro da vontade dele, para exercer a função que eu fui chamado. Não é focado na vida da irmã ou do irmão, ou de seja lá quem for, que a minha vida vai melhorar, não. Minha vida vai melhorar quando eu focar na minha vida. Isso sempre foi assim, né? Então se você focar na sua vida, deixa a vida da irmã pra lá, deixa a vida do irmão pra lá. Foca na sua vida, foca nas coisas que Deus tem pra você. Porque enquanto você fica vendo a vida do irmão, da irmã, você vai ver ele pagando preço, você vai ver ele subindo também. Vai pagando preço, sofrendo, chorando, daqui a pouco você vai ver lá no topo lá. E você tá parado ainda, tá aí parado no mesmo canto. Por quê? Porque você ainda não entrou no centro da vontade de Deus, não tá você fazendo o que você tem que fazer. Não tá você cuidando da sua vida, não tá você focado nas suas coisas, não tá você focado no céu, não tá você focado no espírito, vivendo na carne, preocupado com os lixos, com as porcarias da terra, das coisas mundanas. E agora é o texto que a gente vai falar aqui, que é a doutrina do Senhor Jesus, e ele mesmo que falou isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque é o há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e servir a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Não tem como você servir a Deus e servir o Deus do dinheiro, que é o diabo, que é Mamon. Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, como ele já usou o profeta Ageu para dizer. Ele disse: meu é o ouro, minha é a prata. Digo eu, Senhor dos Exércitos. Então se você procurar saber, você vai ver que o ouro ele é feito no espaço. O ouro é fabricado no espaço. O profeta Ageu não tinha tecnologia, não tinha como ele saber isso. E hoje já é sabido isso. Olha que coisa incrível. Então a palavra de Deus ela já é revelada, é a maior revelação é a palavra de Deus. Ela já nos ensina, ela já nos mostra. O profeta Ageu não tinha como saber que lá no espaço era fabricado ouro, que o ouro era feito no espaço. Mas Deus usou a boca do profeta dizendo que meu é o ouro e minha prata. E hoje sabemos que a palavra de Deus está sendo claríssima, está mostrando coisas que seria impossível naquela época os irmãos saber. Elon Musk com a SpaceX, eles viram como se fosse um meteoro. Não vou chamar de meteorito, meteoro. Como é que se chama a palavra correta, irmãos? Desculpa, fugiu da minha mente agora. Sabe quando a palavra está na ponta da língua, mas ela some? Então é isso. Então que os irmãos me perdoem, amém? Mas foi catalogado em riquezas, em pedras preciosas, em ouro, sabe? Se eu não me engano tem titânio também lá. Então muitas riquezas naturais tem nesse meteoro que está lá no espaço. Se fossem pegar esse meteoro, trazer para a Terra e pegar todas as riquezas que está ali e dividir com cada um de nós, cada um dos seres humanos, são quase 8 bilhões, né, de seres humanos aí na Terra, os cálculos deu lá que seria quase 10 mil quatrilhões de dólares. Isso deixaria cada um de nós, meus amados irmãos, bilionários. Bilionários, cada um das pessoas na Terra seriam bilionários. Então, ou seja, mas já pensou se acontecesse isso? Então entenda bem, as riquezas de Deus. Por isso que Deus é dono de tudo, ele é riquíssimo. O céu é riquíssimo. As ruas é de ouro, os palácios lá são de jaspe, ônix, diamante, esmeralda, rubi.
É isso que nos aguarda lá. Tá entendendo? As ruas de ouro, a gente vai pisar em ouro lá. E é por isso que Deus está fazendo ouro no espaço. Para fabricar lá as nossas moradas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa profunda, que coisa tremenda, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus, ele é dono do ouro e dono da prata. E existe o demônio, o diabo, né? Que influencia as pessoas a ficar maluca no dinheiro, que é Mamon, o Deus do dinheiro. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, que você não pode servir a Deus e servir a Mamon, o Deus do dinheiro, ficar na ganância, na loucura, na corrupção. Porque é aí que entra a corrupção. A Bíblia diz que a religião pura e imaculada de Deus é cuidar dos pobres e das viúvas e não se corromper com a corrupção desse mundo. Essa é a religião de Deus. Cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados e não se corromper com a corrupção desse mundo. Aí, ó. Se você está na corrupção, você já não está seguindo a religião de Deus. Ó, no versículo 25, ó. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha isso. Então Jesus já vem dizendo, não se preocupa com o que você vai comer. Ah, Senhor, eu vou comer o quê? Me ajuda com o meu comer, com o meu beber, com as minhas questões, com os meus alimentos. Eu preciso, Deus sabe que você precisa de alimentos. Ele te criou, Ele te formou. Então Ele vai te mandar os alimentos. Ah, Senhor, mas eu preciso de roupas, estou sem roupa. Deus vai te mandar as roupas que você precisa. Só que você tem que descansar. Você está só nessa loucura atrás disso? Está preocupado com isso ou está dormindo, está descansando, está esperando nele, está orando, está buscando? Tem hora que você vai passar por isso aqui. Não adianta você correr, você vai lutar, você vai... Deus não vai... Fica ali cerrado. Eu já passei por cada vale, cada deserto, que hoje eu sei descansar no Senhor. Eu descanso e falo, não, tá na sua mão. O que você fizer para mim tá bom, servindo, adorando e glorificando. Porque eu sei do meu testemunho que eu tenho que dar, e eu sei do exemplo que eu tenho que ser, e eu tenho que passar por isso, e o nome do Senhor é glorificado através disso. Então eu já sei. Então, ó, é relaxar. É ser feliz no meio das dificuldades dos vales. Louvando, adorando, glorificando. Claro que tem dias que você vai ficar um pouco mais chateada. Tem dia que você vai ficar um pouco mais triste. Tem um dia que você vai ficar um pouco, às vezes, até irado, dependendo das situações, as adversidades. Porque, às vezes, as pessoas dão lugar ao diabo e te prejudicam em muitas questões. E isso, claro, vai te trazer sentimentos ruins. Vai te trazer, de certa forma, uma energia negativa. Mas tenta passar por cima disso, entende? E deixar na energia positiva ali, entende? Esquece essa vibe negativa. Pensa no futuro. Pensa no progresso, pensa naquilo que Deus te prometeu, nas bênçãos do Senhor e avance em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E Deus vai te honrar. Então não importa quem está fazendo chacota, quem está tirando com a sua cara, quem está com palhaçada, quem está cometendo crimes, quem está na vagabundagem, quem está com pilantragem. Pode se levantar o filho do cão com a pombagira e Satanás, não adianta, a vitória vai ser sua. Não adianta. Tá entendendo? Ó, e Jesus segue dizendo no 26, ó. Olhe para as aves dos céus, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha isso. Então Deus está dizendo que para os animais, as aves dos céus, eles não precisam nem trabalhar. Mas todo dia Deus provê para eles a alimentação para eles, não é? Então, quanto mais a nós, que valemos muito mais do que pássaros, muito mais do que os animais, nós valemos para Deus. E por que Deus não nos daria essas coisas? 27. O qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado a essa estatura? 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Olha aí Jesus dizendo que até os lírios dos campos, as flores, né? Olha como elas são belas, como elas são bonitas, né? E eles não fiam. Olha isso. Eles não trabalham, mas eles têm essa aparência linda, não é? Olha isso. E aí Jesus segue dizendo no 29, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles.
Ou seja, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belo como os lírios, como as flores, como, sabe? Olha como Deus é maravilhoso. Então mais valemos nós, irmãos, do que as flores, do que as plantas para Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Olha isso. Então as pessoas acham que você não sabe gerir, que você, sei lá, de repente está encostado, ou que você está na marcha lenta, enquanto você está que nem Marta, você está no centro da vontade do Senhor, está aguardando no Senhor. Claro, você está se esforçando, mas às vezes você vai se esforçar, você vai se dedicar e não tem jeito. E tem coisas que você já sabe, porque Deus não fará coisa alguma antes de revelar aos teus servos, os profetas. Se você é um profeta de verdade, você sabe, não, sua vitória está ali. É assim, é desse jeito, é daquilo lá, mas isso aí Deus vai dando uns escape, vai dando a vitória e as provações que você tem que passar. E você já sabe, então você descansa na prova. É a paz que excede todo entendimento, então você tem paz e te dá um entendimento. Então você passa as aflições, as humilhações, o sofrimento, as percas, né, os danos, né, as necessidades, as escassez, provando, louvando, adorando, exercendo a profissão de servir a Deus. É isso. Então não tem para outro caminho. E quanto maior a sua chamada, mais preço você vai pagar. Quanto maior a sua vocação, mais dor, mais sofrimento, mais perca, mais humilhação, mais renúncias, mais dores, mais traumas, mais tudo você vai ter. Mas em todas essas coisas você vai sair mais do que vencedor. Amém, irmão? Amém, minha amada irmã? Mais do que vencedora, lógico que é. Olha isso. Então Jesus segue dizendo no 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Olha isso. O que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Olha isso. Não fica inquieto com isso, não fica ansioso com essas coisas. Deus está vendo tudo. 32. Porque todas essas coisas os gentios, o povo que não tem Deus, o povo que está distante de Deus, eles procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam dessas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha isso. Então olha o texto em concordância aqui. Porque o texto ele tem contexto, né? Então a gente está pregando a palavra em cima da palavra, e você vai caminhar na palavra, vai andar na palavra, em nome do... Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus ele segue dizendo, sabe, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Então buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha isso. Então, o mal, a aflição que você tem que sofrer hoje, não tem problema, sofra. Mas por amor ao Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus, sendo um exemplo, para exercer ali como um servo, uma serva de Deus, como um filho amado, como uma filha amada do Senhor, que é provado, que é provada e aprovados, porque tem que ser aprovados, e vocês serão aprovados sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, e receberão a bênção e a vitória. E muitos que estão me ouvindo aqui, que têm pagado o preço, que têm exercido a profissão de servir ao Senhor, que têm, sabe, se dedicado, que tem feito direitinho para agradar o Senhor, com certeza você sai aprovado hoje do Senhor. Aqui você sai aprovado, aqui você sai aprovada pelo Senhor, e o Senhor tem recompensa de um grande galardão aqui ainda na terra para você, sobre essas questões. Jesus ele prometeu isso, que aquele que perdeu filhos, pai, irmãos e amigos, recebeu 100 vezes mais aqui nessa vida, e no tempo vindouro a vida eterna. Olha isso. Então pega aí o cara mais rico do mundo aí. Aí você coloca 100 vezes mais daquilo que ele já tem. Isso é para quem perdeu, não é para qualquer um não, tá? Isso é para quem perdeu filhos, pai, irmãos e amigos por amor ao Evangelho, tá?
recebeu 100 vezes mais nessa vida e no tempo vindouro a vida eterna. Mas você que serve a Deus, não importa que não tenha perdido isso, não tenha passado esses vales, esses desertos, é até bom, glória a Deus. Eu não quero ver você sofrendo, eu não quero ver você passando por situações adversas. Eu quero ver você feliz, abençoado, abençoada, amém, meu amado irmão? Porque às vezes você não conseguiria nem suportar essas provações, essas lutas, essas batalhas. Deus não dá uma prova para aquele que não possa suportar. Entende? Então tem gente que não aguentaria mesmo, sabe? Porque eu vejo às vezes, irmãos, pessoas aí abandonando a Deus, dando as costas para Deus, sabe? Ou até, sabe, irados com Deus, revoltados com Deus pelas adversidades da vida. E por coisas assim banais, coisas, sabe, tão pequenas que eu fico olhando e falo, meu Jesus Cristo, essa pessoa não sabe o que é pagar preço. Não sabe o que é sofrer na vida. Não sabe o que é passar por injustiças e maldades e maus tratos e todo tipo de vagabundagem, sabe? Passar todo tipo de sofrimento e dor e humilhação. Não sabe. Uma coisa tão banal dessa, uma coisa tão simples dessa aí, a pessoa, sabe? Tá fazendo isso? Mas eu entendo, às vezes não é fácil. Às vezes naquele momento a gente tá olhando, o irmão já passou por outras situações. E ali às vezes é a gota d'água dele. Entende? Porque o que transborda a taça, irmão, o que transborda o copo, não é a gota d'água, é tudo que já estava ali dentro, tá entendendo como é que é? O que transborda o copo não é a gota d'água, mas é o que já estava tudo ali dentro, tá entendendo como é que é? É isso que faz a taça transbordar, é isso que faz o copo transbordar. Então às vezes você não sabe o que esse irmão já passou. Você não sabe quantas lutas e quantas batalhas ele vem sofrendo. Quantas injustiças, quantos maus tratos, quantas malignidades, quantas traições e sofrimentos ele vem passando e ela vem passando, entende? E aí de repente você fica, ai não, mas pra que isso? Ai, como assim? Ah, não é bem assim e tal. Não queira você se colocar na situação de uma pessoa que você nem conhece, você não vive a história do cara, você não viveu a história dele, você não vive a história da irmã. Você não sabe o que ela passou, você não sabe os desertos que ele passou, que ela passou, então fica na sua. Você não sabe os traumas, as dores, as dificuldades que ele passou, que ela passou. Tá entendendo como é que é? Então você não vai entender nunca. Você nunca vai entender essa situação dele ou essa situação dela, você não vai entender. Por quê? Porque você nunca viveu. Você nunca passou por essa situação. Então você não vai ter como entender. Entende? Porque para ter empatia tem que ter até a vivência também. Tem coisa que a gente não precisa viver, né, irmão? Se a gente ama o próximo como a nós mesmos, se você vê alguém experimentando dor, vê alguém sofrendo, né? A gente sofre também, né? Mas tem gente que tem alegria nisso, tem felicidade nisso aí. Jesus vai libertar também. Mas tem gente que, olha, é pior do que o diabo. Só o sangue do cordeiro, né, irmãos? Mas Jesus vai libertar também, entende? Mas não entenda querer compreender o porquê dele ser assim, dela ser assado. Isso foi histórico, o sofrimento e as dores, os vales que ele passou, que ela passou na vida, que está fazendo ela amadurecer. Ele amadurecer, aprender, se tornar uma pessoa mais evoluída, mais sábio, mais bem preparado, é os vales do deserto. Então deixa os irmãos em paz. E não seja você aquela pessoa que agrega os problemas na vida dele ou os problemas na vida dela, não. Porque se você é esse ou esta, pode ter certeza, já já Deus vai fazer você pagar por isso. Porque uma pessoa que é honesta, que é íntegra, que é justa, que é correta, que é sincera com Deus, que está na presença de Deus, está abrindo mão, está renunciando, coisa que você nem faz, coisas que você nem está fazendo para agradar a Deus, uma pessoa que tem uma maior intimidade com Deus, que está no centro da vontade de Deus, que só quer estar com Deus, que é um amigo íntimo de Deus, que é o melhor amigo de Deus, e você nem é. Cedo ou tarde Deus vai fazer você pagar por isso aí. Não vai nessa história furada não, que todo mundo aqui é igual, que não é não. Tem pessoas diferentes, então eu tô falando para que te vá bem, amém, meu amado irmão? Amém, minha amada irmã? Então não atravessa no caminho dos santos, não. Não atravessa no caminho dos escolhidos de Deus, não. Porque tem coisas que não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Tem coisas que Deus permite, mas não é a vontade dele, não.
Porque se o ser humano já começar a seguir a doutrina, a palavra de Deus e colocar em prática, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas questões não aconteceriam, né não? O problema é que o ser humano gosta muitas vezes do mal, da malignidade, de dar lugar ao diabo. E aí é que vem um monte de problemas, principalmente para os profetas, para os apóstolos, para os juízes, para os homens de Deus que foi levantado para estar na frente do combate. O diabo já vem contra esses aí e vai usar os que dão lugar para o diabo. As ferramentas do diabo, as pedras de tropeço na casa do Senhor. Mas pode ter certeza, a testemunha falsa não ficará impune não. Piorou aqueles que dão lugar para o diabo e começam a fazer as coisas do inimigo aí. Vai ter duras penas, Deus vai pagar, Deus vai tratar com cada um. E nunca mais vai machucar as ovelhas, maltratar os amados irmãos e fazer inferno, não vai fazer. Pode ter certeza, é a vontade do Senhor Jesus Cristo, é a vontade de Deus Pai, é a vontade do Espírito Santo de Deus e pode ter certeza, o que eu puder fazer eu tô aqui para garantir isso. O que tiver na minha mão, no meu alcance para mim fazer, eu tô aqui para garantir isso aí. Ninguém vai destruir as ovelhas, destruir o aprisco do Senhor Jesus Cristo não, e vai achar que vai ficar por isso aí mesmo, que não vai não. Vai pagar por isso. Vai sofrer as consequências dos seus atos. Vai aprender a tomar vergonha na cara e vai virar crente. E as ovelhas vai ser apacentada em nome do Senhor Jesus Cristo, as ovelhinhas do Senhor Jesus, e os irmãos vai subir todo mundo aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o diabo não vai se andar no nosso meio não. Amém, meus amados irmãos? Amém, igreja? A vitória é nossa, irmãos. Deus amado, Deus querido e poderoso, obrigado, ó Pai, pela mensagem santo e poderoso Deus de Israel. Quebra o arco, corta a lança, corta a flecha, queima os carros do inimigo no fogo, ó Pai. Vai queimando, queima, 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 queima. Dá seu grito de derrota aí, Satanás. Dá seu grito de derrota. Sai, sai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus amado e poderoso, guarda esse meu amado irmão. Guarda essa minha amada irmã, Senhor, debaixo das tuas asas, na palma das tuas mãos. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Dá vitória para os irmãos, Senhor. Prospera os caminhos, joga por terra todo impedimento e toda barreira em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, ovelhas amadas? Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.